Então eu entendo que tem uma união ali, que é uma união por dinheiro. E essas declarações que da Leila, né? Ela falou em terraplanistas, como se tivesse uma realidade paralela, disse que ia jogar sozinho. Na medida que o Flamengo cada vez mais é empurrado para o pay-per-view e tirado da TV aberta, por que não? O Palmeiras fez vários ataques ao Flamengo, ele como presidente do Flamengo tem obrigação de sair em defesa do Flamengo. E eu acho que a parte importante que me chamou a atenção, não tinha ouvido ainda falar sobre isso, posso estar enganado, é que o Flamengo... Saudações RN Nação! Finalmente BAP deu a resposta para a Leila e a Libra na UOL Esportes, demonstrando sua insatisfação sobre os termos envolvidos que afetam diretamente o Clube de Regatas Flamengo. E Mauro fala também sobre essa entrevista e cutuca a BAP, demorou muito para falar fora da bolha. Tudo isso e muito mais. Vamos pro vídeo. A relação com a Leila era uma relação muito boa, até um determinado momento desse ano. Assim, a relação com a Leila é ótima quando você concorda com tudo que ela quer. Aí a relação é muito boa, tá certo? Com Casares, a gente tem uma relação pessoal, de empatia e da gente se dar bem de longa data. Tivemos um outro estresse aqui ocular por conta desse processo que a gente falou, mas eu entendo que assim... Esse processo dentro da Libra. Eu acho que a discordância em relação a alguns pontos fez com que a gente tivesse momentos de maior tensão ali dentro, com os dois. Mas eu acho que no caso do Casares, assim, eu sempre tive uma relação ótima com ele, bem de longa data, entendeu? Então, eu entendo que, seja com o Casares, até com as outras pessoas ali, enfim, com os outros clubes em geral, assim, o Raul Aguirre do Bahia, eu conheço o Raul de mais de 25 anos de mercado, então conversamos muito com ele, tem uma relação ótima com o Marcelo também do Santos, com o Fábio do Vitória. Então, veja, assim, não é uma relação, do ponto de vista pessoal, ruim. É só uma discordância em relação a uma forma de divisão. E foi potencializado por uma pessoa isoladamente, que de alguma maneira acha que vai mandar na Libra como se fosse dela o negócio. O negócio não é dela. O negócio não é dela. Da Leila, é isso. É isso. Então é o seguinte, a gente tem que aprender a concordar em discordar na vida. Quem discorda de você não é necessariamente seu inimigo. Então, assim, e agora eu entendo. Assim, eu venho de uma formação executiva de construção de valor. E um negócio que eu fui aprendendo ao longo da minha vida profissional, de que, olha, você não concordar não faz de você o inimigo dos outros. Então, você atribui mais a Leila essa tentativa de imposição de um acordo que não fosse bom para o Flamengo? Eu acho que não é só ela. Tem uma conveniência dos demais clubes que fizeram um orçamento para esse ano, contando com dinheiro, sem olhar o contrato, e que foram surpreendidos, tá certo? Com uma lacuna que havia no contrato e que eles não tinham se atentado até então. Então, eu entendo que tem uma união ali, que é uma união por dinheiro. Mas nem todos perderiam, né? O Grêmio e o São Paulo ganhariam mais. Pois é, mas mesmo assim. Mas esse é um ótimo ponto. Nós provamos isso para eles, tá certo? O São Paulo não perderia, o Palmeiras não perderia, o Grêmio melhoraria a situação dele. Por isso é que eu te digo, eu acho que eles jamais leram a proposta que a gente fez. Eles jamais leram o que a gente discutiu, o que a gente colocou o ano inteiro. E essas declarações que da Leila, né? Ela falou em terraplanistas, como se tivesse uma realidade paralela, disse que ia jogar sozinho, esse tipo de coisa. Como é que você viu essa daí? E você fez uma observação sobre no conselho sobre a questão do empréstimo feito da Crefisa para o Vasco, né? Sim, vamos por partes. Você está misturando coisas aqui que, enfim... Começando pela declaração dela especificamente. Eu acho que é uma declaração infantil. Está tentando colocar uma coisa que não é viável. Não existe isso. Quem é que discutiu que quer estar separado? Rodrigo, eu vou repetir para todo mundo. O Flamengo quer ficar na Libra. O Flamengo nunca discutiu, o Flamengo nunca aventou a possibilidade de sair. O Flamengo, muito antes de todo esse pessoal, defendeu a lei do mandante que trazia para todos os clubes um valor que eles não tinham até então. Então o Flamengo, muito pelo contrário, o Flamengo foi generoso demais neste processo, pensando na consecução de uma liga futura. Agora, alguns só pensam em dinheiro, pensam em tirar vantagem, dedicam mais tempo e energia a aparecer em público, a propagar o seu ego do que, de alguma forma, a trabalhar pelo interesse coletivo. As coisas são o que são. As coisas são como são. Essa história de que vai jogar sozinho. Como que vai jogar sozinho? Onde que tira essa ideia? A questão, por exemplo, de negociação, de ter uma plataforma própria, eu vi você comentando isso no conselho, né, na reunião do conselho. Não parece, porque assim, não existe nenhuma das ligas de elite no mundo hoje, né? Você não tem um Bayern vendendo separado, não tem Inter de Milão, Juventus, sei lá quem que seja o principal não tem um PSG, não existe esse modelo. Você acha que é possível que aquele seja rentável? Ora, não tinha Uber há 10 anos atrás, não tinha Waze há 15 anos atrás, não tinha Airbnb, VRBO.
há 10, 15 anos atrás? Por que não? A tecnologia acabou com essas limitações físicas do jeito que elas são. Por que não? Na medida que o Flamengo cada vez mais é empurrado para o pay-per-view e tirado da TV aberta, por que não? Qual é a diferença? Então nós estamos nos preparando para isso. A Flamengo TV, ela vai sobreviver sem isto. Mas se for o caso, nós temos a Flamengo TV. Não tem problema. Primeiro, eu acho que demorou muito dessa entrevista. Parabéns, Rodrigo Matos, que conseguiu aí essa exclusiva com o BAP. A partir do momento que a presidente do Palmeiras fez vários ataques ao Flamengo, ele, como presidente do Flamengo, tem obrigação de sair em defesa do Flamengo. Obrigação. E demorou muito. Ficou falando para a Flamengo TV. Ele está falando para a bolha, falando para torcedor do Flamengo. Aqui ele está falando para todo mundo. Aqui no UOL e outros lugares onde eventualmente ele apareça dando entrevistas, como fez a Leila Pereira anteriormente. E aí isso mudou muito o rumo da conversa, né? Porque deixou de ser uma discussão sobre o negócio da Libra, o contrato da Libra, a distribuição do dinheiro, que é o mote de todo esse problema, para virar uma bobagem, aquela coisa de, vai jogar sozinho. Nada a ver uma coisa com a outra, não é uma discussão esportiva. Ninguém está discutindo quem vai ficar na Série A, Série B, até porque a Libra não organiza porcaria nenhuma, só discute dinheiro de direito de transmissão e placa de publicidade. É um clube dos 13 cortado pela metade, porque nem metade, ela é menor do que a Liga Forte União, que tem mais clubes e que também faz a mesma função, né? O clube dos 13 antigamente fazia isso sozinho. Então, assim, ela não organiza o campeonato, quem organiza a CBF, ela não discute fair play financeiro, ela não discute arbitragem, padronização de gramado, nada. Ela só discute grana, só isso. Então não é uma liga, a liga é só no nome, né? Enfim, claro que a partir do momento que ele acha que a presidente do Palmeiras quer mandar na Libra, ele não vai sair, né? Não vai sair, ele vai ficar lá para bater de frente. E eu acho que a parte importante que me chamou a atenção, não tinha ouvido ainda falar sobre isso, posso estar enganado, é que o Flamengo estaria interessado em participar das discussões da eventual junção das duas ligas e que São Paulo e Palmeiras teriam vetado contra, está na matéria, né, a participação do Flamengo. Por que o Flamengo não poderia participar? Acho que o Flamengo tem uma certa relevância, né, para participar de uma discussão como essa, acho eu, né, como do outro lado da Liga Forte, se o Corinthians falasse, eu quero participar da discussão, e os demais falam, não, o Corinthians não vai participar. Como não? O Corinthians tem que participar. Os dois são os maiores torcedores do Brasil, como é que não vão participar de discussão para a união de duas ligas, se é que isso é possível, né? Até porque na Liga Forte União você tem ali clubes que venderam 50 anos de direitos de transmissão. Até para você, depois desse contrato de 29, firmar um contrato unificando as duas, digamos, em 2030, você tem que fazer um ajuste, porque tem clube que vendeu 10, 12, 20%, cada um vendeu uma fatia diferente por 50 anos. É o que eu sempre digo, o presidente de um clube desse, de repente, nem nasceu quando acabar o contrato. Se o cara for presidente do clube com 45, ele ainda vai nascer. O cara vai nascer, vai ser presidente lá na frente, ainda vai ter um contrato de 50 anos. Possivelmente no final. É um negócio assustador, até porque esse dinheiro some, né? Desaparece. No mais, assim, várias coisas que já tinham sido faladas, assim, que ele falou com mais ênfase. Eu acho uma pena que a gente tenha que ficar tanto tempo dedicado à discussão de cartola, mas isso acaba sendo obrigatório, né, por conta de tudo que envolve. E acho que ele demorou muito a dar essa entrevista, deveria ter feito antes, ainda bem que fez. Ainda bem do ponto de vista do Flamengo, quero dizer, porque é obrigação dele sair em defesa do clube depois de tudo que foi falado e de tudo que foi colocado, né? Porque até agora o que acontece é que o Flamengo entrou com uma liminar, eu acho que é correto, porque é muito pueril aquela versão de não, vamos esperar resolver na justiça e depois paga. Como paga? Tem clube de recuperação judicial. Ninguém viu o Valdir outro dia falando aí do dinheiro que o Vasco não quer pagar ele, com deságio de 92%. 92%. Ora, tem torcedora do Vasco que processou o Vasco também porque se machucou em jogo do Vasco da arquibancada, ganhou e também está com esse mesmo tipo de proposta. O Walter Monteiro, com o advogado, publicou isso outro dia isso no X, na rede social, uma história bizarra de uma torcedora do Vasco, né? E essa questão também do que ele cita aí do Vasco, das empresas da Leila Pereira, do empréstimo, se houvesse fair play financeiro, uma regulamentação, isso seria no mínimo discutido. Porque é evidente que tem que ser discutido, você tem ali uma situação, né, que é no mínimo discutível. Mas como o mercado brasileiro não tem nada, não acontece nada, está tudo bem. Estava vendo lá uma entrevista lá do CEO do Botafogo. Tá tudo bem, precisamos só de 350 milhões para ser competitivo no ano que vem. Só 350 milhões. Tá fácil. E um rolo danado, Botafogo, Eagle, dívida grande Gostou da atitude do BAP e da reação do Mauro sobre essa situação? Nada mais justo que você deixar o like e se inscrever no canal, então. Recomendo você assistir este vídeo aqui, que é o Kika dando resposta para o PVC em relação ao bloqueio de verbas. Se você está por dentro desse conteúdo da Libra, recomendo fortemente você assistir para poder entender mais tecnicamente sobre esse assunto, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.